Olá! Mais uma vez aqui estamos com o nosso programa Os Gideões, convidando você a estar conosco nessa maratona tão linda de percorrer as páginas da Bíblia, de acompanhar os heróis da Bíblia em suas histórias e pensar destas histórias o que é importante para nós, o que Deus quer falar conosco hoje, nos dias atuais. No programa de hoje, conversando ainda dentro do tema da história de Abraão, vamos ver a circuncisão praticada por Abraão. Por que circuncisão? O que Deus queria falar através da circuncisão a Abraão, a sua descendência e ao mundo todo. Vamos ver? Vamos ver que Deus está em aliança com seu povo? Deixe seu coração aberto para ouvir a voz do Senhor. O Espírito Santo vai falar com você, pois o programa Os Gideões já começou. Muito bem, vamos então ao nosso estudo de hoje, conversar sobre a circuncisão praticada por Abraão. Circuncisão tem sido feita ao longo da história desde Abraão. Nós vamos acompanhando nas páginas da Bíblia a história antiga de Israel, a história moderna de Israel, a história atual de Israel. Os judeus continuam circuncidando seus filhos ao 8º dia. Por quê? Para quê? Vamos ver como surgiu a circuncisão entre o povo de Israel na história de Abraão? Então, abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 17, nós vamos ler do verso 23 ao 26. Diz assim: Tomou, pois, Abraão a seu filho Ismael e a todos os escravos nascidos em casa, e a todos os comprados por seu dinheiro, todo macho dentre os da sua casa, e lhe circuncidou a carne do prepúcio de cada um, naquele mesmo dia, como Deus lhe ordenara. Tinha Abraão 99 anos de idade, quando foi circuncidado na carne de seu prepúcio. Ismael, seu filho, era de 13 anos, quando foi circuncidado na carne de seu prepúcio. Abraão e seu filho Ismael foram circuncidados no mesmo dia. Bem, neste capítulo 17 de Gênesis, nós vimos aqui a aliança de Deus com Abraão. Aliança. O que é uma aliança? Aliança é um pacto estabelecido entre duas partes, com responsabilidades, com direitos. É um pacto entre os dois. O casamento é uma aliança. Nós chegamos a chamar o nosso anel no nosso dedo anular, nós chegamos a chamá-lo de aliança. Aliança, e é de ouro, aliança, para contemplarmos este anel e lembrarmos que somos casados e que no nosso casamento, quando nós colocamos este anel no nosso dedo anular da mão esquerda, a esposa colocou no dedo do marido, na sua mão esquerda, o marido colocou na mão da sua esposa, dizendo e prometendo amor e fidelidade até a morte. Na enfermidade ou na doença, em ventura ou na fraqueza, na pobreza ou na riqueza, em todo tempo, ser fiel e amar. Foi a aliança do casamento. Deus é um Deus de alianças. Deus fez aliança com Abraão e havia uma marca para lembrar desta aliança. Nós vamos ver na história de Noé, vimos que quando Deus enviou o dilúvio e quando passou o dilúvio, a terra secou, quando Noé desceu da arca, Deus colocou no céu o arco do Senhor, o arco-íris, o arco com aquelas 7 cores, porque Deus disse, estou em aliança com a terra, com o homem, com a vida na terra,
que não mais será destruída a terra por água. Esse arco é o arco da aliança, para lembrar algo visível, algo fixo, algo estabelecido, para se lembrar da aliança e do conteúdo desta aliança. Abraão fez aliança com Deus, Deus fez aliança com Abraão, Deus colocou o seu nome em Abraão, mudou o seu nome de Abrão para Abraão e estabeleceu um sinal da aliança. O sinal seria a circuncisão. Em todo macho, em todo homem, haveria circuncisão. E é tão interessante que a circuncisão seria feita no 8º dia de nascido. E os estudos da medicina provam que essa cirurgia, essa pequena cirurgia que é feita, exatamente no 8º dia, a vitamina K no sangue das crianças, ela está no máximo, ou seja, para uma perfeita cicatrização, para uma rápida recuperação dessa cirurgia, o ideal seria no 8º dia de nascido. Deus já conhecia a medicina? Não, Deus criou a medicina, Deus criou o homem, Deus desenhou o homem, Deus fez e estabeleceu as leis suas na natureza. E Abraão estava com 99 anos quando ele foi circuncidado. E sabemos que a circuncisão tem sido também algo preventivo dentro da medicina, preventivo com relação ao câncer de útero nas mulheres casadas. Os maridos circuncidados, então sabemos da importância da circuncisão, mas Deus não trouxe a circuncisão apenas como um ato cirúrgico benéfico para os homens, para os casados, para as mulheres casadas com homens circuncidados, não. Deus trouxe um sinal dizendo que em Abraão ele seria chamado. Abraão, a partir daquele momento, iria gerar uma descendência separada, marcada pelo seu Deus, pelo seu Deus. Os judeus ou os descendentes de Abraão em Israel, a nação de Israel, foram muito perseguidos, não só depois do cristianismo, não só, mas mesmo antes, houve muita perseguição à nação de Israel. E nós vimos perseguição na Inquisição, sim, Hitler, sim. Nós vimos tanta perseguição. Por que a perseguição lá no Egito? Por que Faraó queria acabar com os meninos? Por que tanta perseguição? Por causa das promessas de Deus. Porque Deus estava levantando uma nação para mudar o mundo, para trazer esperança ao mundo, para trazer salvação ao mundo. A circuncisão fala de algo que Deus prometeu e que Deus haveria de fazer. Sim, Deus prometeu o Salvador. O Salvador que viria de uma nação separada para Ele, marcada para Ele. Nós vamos ver que em Jesus nós também temos um sinal como cristãos. Não um sinal físico na nossa carne, porque o apóstolo Paulo fala na carta aos Gálatas que a circuncisão do cristão é feita no coração, é espiritual, é um sinal espiritual que nós não podemos ver com os olhos, mas no mundo espiritual é visível, somos marcados, somos selados pelo Espírito Santo. Mas a aliança no cristianismo está no batismo. Quando somos batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ali imergimos na água totalmente, simbolizando que morremos para o mundo e emergimos novamente, saindo da água como uma nova criatura. O Senhor nos chama em Cristo para uma aliança, aliança com Ele, aliança de sangue, aliança eterna. Ele nos deu o seu Filho nos deu a sua vida, mas o pacto com Ele
é que nós demos a Ele a nossa vida. Eu e você entregamos ao Senhor a nossa vida como Ele deu a sua vida por nós. O cristão não somente entregou o seu coração, que é tudo, mas ele entregou a sua vida ao Senhor. Estamos em aliança com Jesus. Você já está em aliança com o Senhor? Você já entregou sua vida a Jesus? Tem o seu nome escrito no livro da vida? Tem certeza da eternidade em glória com o Senhor? Então vamos orar. Feche os seus olhos, curve a sua fronte, se for possível, se ajoelhe e ore comigo, dizendo assim: Senhor, eis-me aqui em Tua presença. Tu me sondas, Tu me conheces, Tu sabes tudo a meu respeito. Tu sabes da minha insegurança, Tu sabes dos meus medos, Tu sabes tudo. Mas nesta hora eu oro entregando a Ti o meu coração. Tudo que sou, tudo que tenho, eu entrego a Ti. Eu Te peço perdão para os meus pecados, perdão para tudo que eu tenho feito, tudo que eu fiz e que não agrada ao Senhor. Perdoa, lava-me com o sangue de Jesus, santifica-me e dá-me uma nova vida a partir de agora. Estou em aliança contigo e quero viver para Ti todos os dias do meu viver, até o dia que Te verei face a face. Recebe-me. Amém, amém e amém. Graças a Deus. É maravilhoso poder orar e saber que Deus nos ouve e que Ele está em aliança conosco. Que você persevere servindo ao Senhor, amando ao Senhor, tendo comunhão com Ele em oração, na leitura da palavra e na celebração com o povo de Deus, na igreja, muito em breve presencial para a glória do Senhor. Deus te abençoe ricamente e que você possa conhecer este ministério maravilhoso, Gideões 24 horas diante do Senhor. Acesse o nosso site e seja um Gideão também. Faça missões conosco. Deus te abençoe.